Pois bem, pessoal, vamos ver o que esperar do tempo no Brasil até o dia 18 de janeiro. Primeiramente, veremos as projeções do modelo Icon e depois do modelo ECMWF. Então, começando pelo modelo Icon, para este domingo, dia 11, ele projeta chuvas desde o interior da região norte até o leste catarinense, tempo aberto na maior parte do sudeste e no norte, centro-leste e nordeste. E aí, para segunda-feira, dia 12, a tendência é de chuvas aqui, ó, no caso do Nordeste, mais no sul do Maranhão, sudoeste, sul do Piauí, oeste da Bahia. Já aqui no centro, mais para o norte do Nordeste, entre Ceará, norte do Piauí, do Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe com tempo aberto, mesma coisa no Nordeste da Bahia, na região Sudeste com chuvas mais no norte de Minas, talvez de forma isolada no Triângulo Mineiro, parte de São Paulo, já tempo aberto esperado no Rio de Janeiro e Espírito Santo, na região sul com tempo aberto no Rio Grande do Sul, também Santa Catarina e alguma chuva no norte do Paraná. Chuvas aí previstas para o Mato Grosso do Sul, se espalha mais por Goiás e na região norte, desde o Tocantins até ali o interior do Amazonas, também pega algumas áreas de Roraima. E pouca chuva no norte do Pará e também chuvas isoladas no Amapá. E aí, pessoal, para terça-feira, dia 13, o modelo alemão projeta aí chuvas, no caso do Nordeste, talvez aqui ó, no Sudoeste, no Maranhão, o tempo vai seguir aberto ó, entre Bahia, eh, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, tem tempo aberto no Ceará, tempo aberto na maior parte do Piauí, leste, mais aqui para o sudeste e sul do Maranhão, talvez alguma chuva aqui, ó, no norte do Piauí, norte do Maranhão, porém de forma mais pontual. E para o sudeste, o modelo está projetando chuvas mais sobre o estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, algumas chuvas no Rio, Espírito Santo, e pouca chuva no norte de Minas. E na região sul, algumas pancadas no Paraná e tempo aberto no Rio Grande do Sul e no oeste catarinense. Para o centro-oeste, chuvas aí projetadas para Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, e região norte sobre Tocantins e também aqui entre Amazonas, Acre e Rondônia, sul e oeste do Pará, e sobre também o norte do Amapá. E aí, pessoal, para quarta-feira, dia 14, o modelo segue projetando, no caso do Nordeste, mais aqui, ó, algumas chuvas no centro, oeste do Maranhão, talvez aqui no oeste, norte do Piauí, porém de forma bem isolada, e tempo aberto aí, projetado para o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e também sobre áreas da Bahia. No caso do Sudeste, ó, tempo aberto no norte de Minas, também norte do Espírito Santo, e algumas chuvas previstas para o estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas e também áreas aí do Rio de Janeiro, principalmente em área de serra. E talvez alguma chuva também no sul do Espírito Santo. Região sul com chuvas projetadas para o Paraná, Santa Catarina, talvez aqui extremo nordeste do Rio Grande do Sul, enquanto que a maior parte do estado com tempo aberto. Chuvas aí no centro-oeste, também na região norte, principalmente aqui ó, desde o Tocantins até o Acre, e também chuvas ali no Amapá, mais na parte norte do estado. E aí, para quinta-feira, dia 15, o modelo Icon projeta mais uma vez, ó, tempo aberto em grande parte do Nordeste, talvez alguma chuva aqui no oeste do Maranhão. No caso do Sudeste, ó, tempo aberto no centro-norte de Minas e chuvas principalmente sobre São Paulo, Triângulo Mineiro, talvez também no sul de Minas e pouca ou nenhuma chuva no Rio e no Espírito Santo. E região sul com chuvas nos três estados, no centro-oeste, ó, com pancadas principalmente entre Mato Grosso, sul de Goiás e norte e leste do Mato Grosso do Sul, e região norte com pancadas aí no Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Tocantins, mais na parte oeste, e também no Amapá. E aí, para sexta-feira, dia 16, ó, o modelo segue indicando tempo aberto ó, entre Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, sul do Ceará, grande parte do Piauí e do Maranhão, talvez alguma chuva aqui, ó, mais no norte do Ceará, no norte do Piauí de forma bem pontual, também no norte do Maranhão, e no caso do Sudeste, ó, tempo aberto no norte de Minas e Espírito Santo, e algumas chuvas aqui ó, no Triângulo Mineiro, sul de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, e também pancadas sobre Paraná, Santa Catarina, mais aqui no norte do Rio Grande do Sul, e no centro-oeste, entre sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, e áreas do centro mais para o oeste, sul do Mato Grosso. E região norte, ó, com chuvas mais aqui entre Amazonas, Acre e Rondônia, e também no norte do Amapá, e tempo mais aberto no Tocantins. É, para o sábado, dia 17, o modelo Icon projeta aí, ó. Aí sim, retorno de chuvas mais aqui, ó, para o norte do Piauí, torcer para se confirmar, também norte do Maranhão, até a porção mais aqui central e talvez também no sul do estado. Chuvas pontuais, ó, entre Ceará, talvez Rio Grande do Norte e Paraíba, também pega aqui mais oeste de Pernambuco, porém são pancadas mais pontuais e tempo mais aberto, ó, entre Bahia, Sergipe e Alagoas. Então, algumas chuvas aí retornando no final da semana para essa parte norte, nordeste, com destaque para o norte do Piauí e centro-norte do Maranhão. Depois vamos ver o que o modelo SNWF está projetando. Então, essa aqui é a modelagem do modelo Icon para o sábado, dia 17. E aí para o sudeste, ó, chuvas previstas para São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, Espírito Santo, Rio de Janeiro, principalmente em área de serra, já no Espírito Santo, ó, com tempo mais aberto, no centro-norte do estado, sul com pancadas aí, ó,
no Paraná, Santa Catarina e tempo aberto no Rio Grande do Sul, e no centro-oeste com chuvas aqui no estado de Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, principalmente, ó, no centro mais para o oeste e sul do estado, e na região norte com pancadas seguindo entre Acre, Amazonas e Rondônia, e às vezes levando chuvas para o Amapá e também nordeste paraense. E aí mostrando para amanhã do domingo, acho que só vai até amanhã, né, domingo. Amanhã do domingo aí com chuvas mais intensas sobre algumas áreas do sudeste, principalmente aqui perto do litoral de São Paulo, com a atuação deste sistema frontal. E aí, pelo menos amanhã do domingo, com alguma chuva aqui, ó, mais no sudoeste do Piauí e sul do Maranhão, e tempo aberto ainda nessa porção mais centro-leste e também na parte norte do Nordeste, também na região sul, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E é isso. E aí mostrando aqui os acumulados totais pelo modelo Icon, depois veremos pelo modelo SMWF, então, pelo modelo Icon até o domingo dia 18 com chuvas mais aqui, ó, sobre áreas do Maranhão, também pega aqui, o norte do Piauí, com volumes médios em torno de 10, 20 milímetros, lembrando que essa chuva aqui é mais lá para o final da semana, torcer para se confirmar, que é apenas uma previsão, e aí para áreas do centro do Piauí com acumulados mais baixos, porém pode ser que chova mais, e aí para áreas do Ceará com chuvas mais aqui na parte sul, Juazeiro do Norte aí perto dos 10, 15 milímetros, alguma chuvinha também aqui, ó, mais no norte do Ceará de forma bem pontual, Rio Grande do Norte, mais aqui na parte oeste, com acumulados bem baixos, mas pode ser que alguma cidade receba mais volumes, né, do que esse aqui, e alguma chuva também no oeste da Paraíba de forma pontual e também no oeste de Pernambuco. Já aqui, ó, mais para o centro, nordeste da Bahia com tempo mais seco, né, pouco ou nenhuma chuva mesmo, e alguma chuva talvez aqui no oeste da Bahia com acumulados médios aí em torno, dos 10 milímetros, mas porém, de forma mais isolada. E aí, Alagoas e Sergipe com pouco ou nenhuma chuva. Então essa aqui é a projeção, do modelo Icon aí para esses próximos 7 dias sobre, o nordeste brasileiro. Então chuvas mais aqui entre áreas do Maranhão e partes do Piauí, talvez no sul, do Ceará. E aí para o sudeste, o modelo está indicando chuvas mais concentradas entre Triângulo Mineiro, em torno aí de 60 milímetros, também no sul do estado, podendo chegar até a 90, pontualmente passado de 100 milímetros, né. E também chuvas aí mais presentes sobre o estado de São Paulo, com volumes médios aí em torno de 60, 70 milímetros, até 80 milímetros em algumas áreas. Capital Paulista em torno dos 80 milímetros, projetados. E no Rio de Janeiro, mais aqui na parte oeste, áreas de serra mesmo, e também aqui com divisa com o estado de São Paulo, podendo chegar a valores em torno de 50, 70 milímetros, e Espírito Santo com acumulados bem baixos. E norte de Minas aqui com divisa com a Bahia, praticamente aí sem chuva em algumas áreas, e outras aí com acumulados, muito baixos. Para áreas do sul, então chuvas mais aqui, ó, sobre o Paraná, em torno de 60 milímetros, até pontualmente podendo chegar a 100 milímetros aqui perto do litoral, Santa Catarina com maiores acumulados na porção nordeste do estado, boa parte da chuva agora no começo da semana mesmo, né, depois temos alguns dias de chuva, região sul, e no caso aí do Rio Grande do Sul, com acumulados menores. Em muitas áreas aí mal chega aos 15, 20 milímetros. E aí para o centro-oeste, com maiores acumulados sobre o Mato Grosso do Sul, em torno de 80 milímetros, também no sul de Goiás, ó, em torno de 70, 80 milímetros. Norte do estado aí, valores médios em torno de 20, 30, 40 milímetros. Pode ser que chova um pouco mais que isso aqui. E Mato Grosso com acumulados médios em torno de 60, 70 milímetros, mais aqui para o centro-oeste e noroeste do estado. Já que na porção nordeste, com acumulados aí em torno dos 30, 40 milímetros em média. Região norte, maiores acumulados entre Amazonas, oeste do Pará, pontualmente podendo passar dos 100 milímetros, Acre e Rondônia em torno aí de 30, 40, 50, 60 milímetros, muitas áreas desses dois estados. Roraima, mais aqui no sul do estado, em torno de 60 milímetros, e no Amapá, pode até passar dos 100 milímetros aqui mais no litoral, pegando aqui a parte norte, até áreas aqui, mais aqui ao longo da costa, né, costa leste do estado do Amapá, em torno aí de 150 milímetros, mas talvez seja exagero do modelo, né, tem isso aí também. Aí Tocantins com lados aí médios em torno dos 30, pontualmente podem até chegar a 40, 50 milímetros mais na parte centro-norte e sudoeste aqui do estado. E aí vamos ver agora para as projeções do modelo, ECMWF. Então pelo ECMWF, começando aqui pelo domingo, né, dia 11, ele mostra algo aí parecido, com chuvas espalhadas pela região norte, até ali o estado de Santa Catarina, só que ele coloca mais chuva no oeste do Rio Grande do Sul. No caso do Nordeste, ele projeta chuvas mais aqui, para o sul do Maranhão, sudoeste do Piauí, chuvas bem pontuais pela Bahia e tempo mais aberto, ó, desde Alagoas até o Ceará. Também norte do Piauí e do Maranhão. E aí, para segunda-feira, dia 12, o modelo europeu projeta chuvas espalhadas novamente, ó, pela região norte, centro-oeste, sudeste, pegando aqui mais oeste, norte de Minas até o estado de São Paulo,
No caso do Nordeste, ele projeta algumas chuvas aqui, para o oeste do Rio Grande do Norte, leste, centro e também Serra da Ibiapaba, no Ceará, norte do Piauí e nordeste do Maranhão. E ele projeta algumas chuvas também mais aqui para o oeste e sudoeste da Bahia. Já aqui entre nordeste da Bahia, Alagoas, né, oeste de Pernambuco, até o sudeste do Piauí e sudeste do Maranhão, com tempo mais aberto e pouca chuva ou nenhuma, né, em muitas áreas do sul, a não ser o litoral da região, né, até o norte do Paraná, onde pode ter alguma chuvinha, e na região norte, chuvas aí bem espalhadas. Aí, pessoal, para terça-feira, o modelo ECMWF projeta aí, no caso do Nordeste, chuvas mais sobre o interior do Maranhão, norte do Piauí, talvez alguma chuvinha no oeste do Rio Grande do Norte, e tempo mais aberto, entre a porção central da Bahia, grande parte da Bahia, na verdade, com tempo aberto, mesma coisa que em Sergipe, Alagoas, Pernambuco, até aqui o centro mais para o sul do Piauí, talvez alguma chuva no sul da Bahia. E aí, para o sudeste, ele coloca chuvas sobre áreas do interior de Minas, São Paulo e também Espírito Santo, e tempo mais aberto no Rio de Janeiro. E para a região sul, ele coloca chuvas mais sobre o interior do Paraná, leste catarinense, tempo aberto no Rio Grande do Sul, e coloca chuvas no centro-oeste, em grande parte da região norte. E aí, pessoal, para quarta-feira, dia 14, o modelo europeu ele indica chuvas para áreas do centro-norte do Maranhão, talvez aqui no norte do Piauí, porém de forma pontual. Enquanto isso, grande parte do Nordeste com tempo aberto mesmo, pegando aí Bahia, grande parte do Piauí, Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco, talvez uma chuvinha no litoral de Pernambuco e de Sergipe. E para o Sudeste, ele coloca chuvas sobre o estado de São Paulo, centro-sul de Minas, área de Serra do Rio de Janeiro e também em parte do Espírito Santo, e para a região sul, sobre o interior do Paraná, leste catarinense, talvez litoral do Rio Grande do Sul, já na metade oeste do estado, com tempo aberto. Para o centro-oeste, ele coloca chuva sobre Mato Grosso do Sul e interior de Goiás, e espalhadas aí sobre a região norte. Para quinta-feira, dia 15, ele coloca aí novamente, tempo aberto em grande parte do Nordeste, no caso do Sudeste, chuvas sobre o sul de Minas, São Paulo, também partes do Rio de Janeiro, e sobre áreas dos 3 estados da região sul, com um novo sistema frontal ali avançando entre a Argentina, se aproximando do Uruguai, né. E aí na região norte, também com chuvas bem espalhadas, e também sobre o centro-oeste, com exceção aí do norte de Goiás, que deve ter tempo aberto. E aí para sexta-feira, dia 16, ele coloca aí, vamos ver algumas chuvas sobre áreas da região norte, né, mais aqui na metade oeste da região, frente fria avançando sobre a região sul, com chuvas até localmente fortes, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e no sudeste, com chuvas sobre o sul de Minas, e tempo aberto sobre grande parte do Nordeste. E aí, para o sábado, dia 17, o modelo europeu ele coloca algumas chuvas aqui, sobre o Maranhão, então até que está mais ou menos de acordo, né, para o sábado sobre parte do Nordeste, só que ele coloca mais chuvas sobre áreas do Maranhão, né, também sobre o centro-norte do Piauí, chuvas aqui, sobre o norte, eh, oeste, sul do Ceará, Rio Grande do Norte, talvez alguma chuvinha na Paraíba, e pouca chuva entre a Bahia, oeste de Pernambuco. Talvez algumas chuvinhas entre Alagoas, Sergipe e litoral da Bahia. Ele coloca também chuvas aqui, sobre o estado de São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro, de forma bem pontual, também Espírito Santo, e chuvas mais espalhadas aí pelo estado catarinense, também chuvas sobre Paraná e mais sobre a metade norte do Rio Grande do Sul. Também coloca chuvas sobre o centro-oeste e interior da região norte. Aí para o domingo, dia 18, o modelo coloca aí chuvas mais espalhadas pelo Brasil, né, pegando aí, áreas da Bahia, inclusive com chuvas podem se espalhar mais, pela Bahia, pegando aqui a parte oeste central do estado. Infelizmente não chega aqui na parte nordeste. E sobre o Maranhão, ele coloca chuvas bem espalhadas aí, pela metade, na verdade por praticamente todo o estado, né, com maior intensidade sobre o centro, mais para o sul do Maranhão, também sudoeste, sul do Piauí, talvez alguma chuva aqui no norte do Ceará e norte daí, já com a influência aqui, da zona de convergência intertropical. Então, finalmente aí, ali nos próximos os últimos dias, né, de janeiro, 10 últimos dias de janeiro, talvez com influência maior das recentes sobre o Nordeste, Norte e Nordeste brasileiro. Então, aos poucos, aí, a recente vai começar a se aproximar aí da costa norte do Nordeste. E chuvas aí espalhadas no domingo, dia 18, sobre a região norte, centro-oeste, chuvas intensas sobre São Paulo, né, com a atuação deste sistema frontal, e algumas chuvas também espalhadas pelo sul, com exceção mesmo ali do sul do Rio Grande do Sul, onde vai ter tempo aberto, com a atuação desta alta pressão. E aí, pessoal, mostrando aqui os acumulados por região, né, rapidamente. Então, Nordeste aí, com chuvas aí, até o próximo domingo sobre áreas do Maranhão, principalmente aqui na parte oeste, na região de Imperatriz, em torno de 60 milímetros. Chuvas aí com volumes médios em torno dos 20 milímetros no centro, mais para o sul do Piauí. Algumas chuvinhas aqui no norte do Piauí e também sobre áreas do Ceará, né, com acumulados aí médios baixos.
em torno aí de 5, pontualmente chegando a 10, 20 milímetros. Tem algumas chuvinhas sobre o Rio Grande do Norte, Paraíba, leste de Pernambuco, Alagoas e Sergipe no litoral, né, e Bahia com pouca chuva na porção central e também no nordeste do estado. E aqui algumas chuvas mais para a parte oeste. Lembrando que grande parte dessa chuva aqui, ó, é mais lá para o final da semana, torcer para se confirmar, essa parte aqui mais norte do Nordeste, e também chuvas podem retornar na outra semana para áreas do centro mais pro oeste da Bahia, né, a partir do próximo domingo. Mas vamos acompanhar aí nas próximas atualizações. Então, por enquanto, até o próximo domingo, com pouca chuva aqui no centro do Nordeste, algumas chuvas aqui mais na parte oeste, né? E também algumas chuvas aqui na parte norte, mais lá para o final da semana, início da outra semana, e acumulados aqui baixos também na parte sul da Bahia, em torno aí dos 20 minutos. O importante é chover, né? Então qualquer umidade chegando aí, tá bom demais, mas a gente quer aquela chuva boa, né, então tem isso aí também. E aí para áreas do sudeste, né, com chuvas aí mais abrangentes sobre o estado de São Paulo, que pode ter alguns transtornos, certo? No estado de São Paulo aí com atenção para esta semana, com vários dias seguidos de chuva, inclusive aí com alguns transtornos que poderão ocorrer na capital paulista, muita atenção em relação a isso. Também chuvas aqui, ó, no sul de Minas e Triângulo Mineiro. E já no Rio, ó, chuvas mais aqui na parte oeste, em áreas de serra, litoral aqui, ó, com pouco ou nenhuma chuva, mais aqui no litoral norte, leste, do estado e acumulados baixos no Espírito Santo. Região sul, com chuvas aí, ó, sobre o norte, leste, do Paraná, Santa Catarina, mais aqui na parte leste, e no Rio Grande do Sul, mais na metade norte, com acumulados médios aí em torno dos 30, pontualmente chegando aí a 70 milímetros, mais em áreas aqui de serra, né, já com divisa com Santa Catarina. E na metade sul, com acumulados aí que mal chegam aos 10, 20 milímetros. Centro-oeste aí com acumulados mais expressivos no sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, com bons volumes de chuva em muitas áreas do estado, pontualmente chegando aí a 80, 100 milímetros em pontos do leste do estado. Campo Grande aí talvez em torno dos 80 milímetros. Cuiabá em torno aí dos 80 milímetros também no Mato Grosso, né? E região norte com maiores acumulados sobre o Amazonas, sul de Roraima em torno aí de 90, 100 milímetros. E também muita chuva no norte do Amapá, pontualmente aí passando dos 150 milímetros. E Tocantins aí também com bons volumes de chuva na porção central, centro-norte, né, e também na parte oeste aqui. Em algumas áreas aí chega a 50, pontualmente pode até chegar a 90, 100 milímetros, mas é de forma bem localizada, né. Então é isso, aí mostrando aqui a comparação geral, né, dos modelos. Então o modelo Icon aí até o próximo domingo mostra chuvas aí desde a região norte até o sul. Também pega aqui grande parte do sudeste, na verdade, grande parte, né, do sudeste, mas aqui mais na metade sul, né, da região. Pegando aí São Paulo e sul de Minas e pouca chuva no norte do estado de Minas e também no Espírito Santo e parte do Rio. Nordeste, ó, com chuvas mais aqui, ó, entre o Maranhão, Piauí, parte do Ceará, mais lá para o fim da semana. Talvez aí em alguns dias agora dessa semana, porém de forma bem localizada, mas principalmente a partir lá do final de semana mesmo. E alguma chuva aqui mais no oeste da Bahia. Essa porção aqui mais centro-leste, nordeste, com o tempo mais aberto e chuvas aí previstas para grande parte da região norte e centro-oeste. E aí, pelo modelo ICMWF, ele mostra um cenário parecido, com chuvas aí desde a região norte até o sul, também pega sudeste, com destaque para São Paulo, com altos volumes de chuva, né? Também sul de Minas e Triângulo Mineiro. E nordeste aí, com algumas chuvas mais aqui na parte norte, oeste da região, mais lá para o fim da semana, e também sobre áreas do sul da Bahia. Agora aqui, entre nordeste da Bahia, Pernambuco, com pouco nenhuma chuva esperada. Mostrando agora as anomalias, né? Então, para essa semana agora, de 12 a 19 de janeiro, com chuvas ainda abaixo da média, no centro-norte do Nordeste, também sobre áreas da região norte entre Pará, Tocantins, até aqui o estado de Rondônia, acima da média ali, ó, no estado de Roraima e norte do Amapá, no caso do Sudeste, abaixo da média no Rio de Janeiro e em muitas áreas de Minas, principalmente aqui na parte norte e leste, dentro da média, aqui mais para o centro-norte do Espírito Santo, dentro acima da média no estado de São Paulo, e no caso do Sul, acima da média no norte, leste do Paraná e de Santa Catarina, e abaixo da média no centro-oeste e sul do Rio Grande do Sul. Então esse aqui é o panorama de anomalia de chuva esperado, né, para esta semana agora. E aí falando rapidamente de temperatura, então, é domingo agora, ó, quente no centro-norte e nordeste, vamos aqui rapidamente, né, então vai seguir assim, ó, por vários dias seguidos, com calor no centro-norte e nordeste, eh, ao longo aí de praticamente toda a semana, calor na verdade se espalhando pelo nordeste do Brasil e abafamento aí, ó, desde o norte até o sudeste, também em algumas áreas ali, do sul do Brasil. Em termos de anomalia, temperatura acima da média, ó, entre, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, né, oeste da Bahia, norte também do estado, isso aqui é devido justamente ao tempo mais aberto, sol escaldante, né, então muito calor nessa região aqui, do nordeste, e abaixo da média sobre áreas do sul, com destaque aí para parte oeste da região, que deve ficar aí menos quente do que o normal. Menos quente que o normal, né, esse é o detalhe. E normalmente essa época do ano é calor mesmo aqui sobre áreas,
do sul. E ali na parte oeste da região norte, ficando aí dentro, um pouco acima da média. E sudeste aí, variando aí de dentro a acima da média em algumas áreas. Com destaque aí para São Paulo e Rio de Janeiro, que deve ter temperaturas aí levemente acima da média, também no oeste de Minas. Então é isso. E atualizando aqui a situação do Atlântico, né, a gente observa que a faixa de águas quentes segue ganhando abrangência aqui no Atlântico abaixo da linha do Equador, então aos poucos, né, as condições oceânicas vão ficando mais favoráveis para a descida da zona de convergência intertropical para o norte e nordeste, que deverá acontecer já no final de janeiro. Então, o final de janeiro promete aí chuvas boas para a parte norte e nordeste sob influência da ZECIT, né? Então, aos poucos aí, as condições oceânicas vão ficando favoráveis. Águas quentes aqui se ampliando sobre essa região aqui do Atlântico, um pouco aqui abaixo da linha do Equador. Então, aos poucos vai aquecendo, né? Torcer para que aqueça mais aí, que é o normal que acontece nessa época do ano, claro, né? Então é isso. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. O vídeo já até é longo, então vou ficando por aqui mesmo e até o próximo vídeo.